Isso, vamos lá. Então, o assunto dessa unidade sobre as revoluções, os assuntos, né, no caso dessa unidade, são as revoluções burguesas. Tá? E a principal revolução é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é um marco histórico da idade, que dá início à idade contemporânea. Tá, gente? A idade contemporânea, ou melhor, o que é um marco histórico? O marco histórico é um evento histórico, um processo que separa um período do outro, tá? Separa um período histórico do outro. E nesse marco histórico a gente tem geralmente um evento histórico, né, um processo histórico que faz essa divisão de um período histórico para o outro. Tá? E aí, no caso, a Revolução Francesa, vou colocar aqui a Revolução Francesa, Revolução Francesa, eu vou colocar algumas palavras importantes aqui no chat, para a gente dar destaque. Uhum. A Revolução Francesa vai ser um processo, né, que aconteceu em 1789, tá? E é esse marco histórico que separa a Idade Moderna da Idade Contemporânea. Hoje nós vamos falar sobre a Idade Moderna, tá? Nós vamos falar sobre a Idade Moderna, explicando principalmente o antigo regime, né? O que significa o antigo regime, quais são as suas características. Tá? E vou falar também sobre as características da França em específico, porque é na França que acontece a principal revolução, e é na França que acontece esse marco histórico que a gente chama de Revolução Francesa. Tá? Em todo marco histórico, gente, tem sempre um símbolo. Símbolo que é um momento, é uma parte, digamos, em todo o processo, né, por exemplo, em toda a revolução, acontece uma coisa que é o grande símbolo do marco histórico, tá? Que nesse caso seria a tomada da Bastilha. Tomada da Bastilha, que aconteceu no dia 14 de julho, de 1789. Que inclusive hoje é comemorada na França o Dia Nacional, né? O Dia da França, o aniversário da França é comemorado nesse período, né? Tipo, a gente tem o Dia da Independência, o Dia da Proclamação da República, a tomada da Bastilha na França é um aniversário, né, da República, o aniversário da Revolução. Para vocês saberem como que até hoje na França essa data é uma das principais datas na França e é claro uma data muito importante para o mundo ocidental de uma maneira geral, tá? Porque ela, como eu disse, separa a idade moderna da idade contemporânea, beleza? E a idade moderna, para vocês saberem também, que é o período anterior, é importante vocês saberem também, gente, que cada idade, eu sei que vocês já estudaram outras idades, né, outros períodos históricos, mas só para reforçar isso, cada idade ou cada período tem suas características próprias. Então, quando tem um marco histórico que faz a mudança de um período para o outro, é porque a gente vai ter mudanças históricas que vão estar em evolução, que vão estar em processo. Ou seja, existe um tipo de sociedade na Idade Moderna que já não é mais a nossa sociedade. Ah, professor, mas nós temos alguma coisa a ver com a sociedade? Sim, nós temos muito a ver. Só que a nossa sociedade tem o nosso período histórico que a gente vive, que é a Idade Contemporânea, tem as características próprias. Então, hoje nós vamos falar principalmente sobre a Idade Moderna, um período anterior à Revolução Francesa e o período anterior à Idade Contemporânea. A Idade Moderna foi um período que foi entre 1453 a 1789. Tá? Ou seja, teve um marco histórico que deu início à Idade Moderna, em 1453, e um marco histórico que deu fim à Idade Moderna, como eu já disse, que é a Revolução Francesa, principalmente na tomada da Bastilha. Tá? Deixa eu só comentar com vocês sobre a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha foi um momento da Revolução Francesa em que a população invadiu uma prisão que na época se chamava Bastilha, pegou armas, libertou os presos políticos, aqueles que eram inimigos do rei, que o rei prendia de forma injusta, né, só porque ele queria, só porque eram pessoas que se posicionavam contra ele. E o povo, né, libertou esses presos políticos, pegou armas e lutou contra as tropas que serviam ao rei.
para tirar o rei do poder, para fazer uma mudança profunda na sociedade, para colocar o poder nas mãos do que a gente vai chamar de terceiro estado, né? Ou colocar o poder nas mãos do povo, de uma maneira geral. Tá? Então a gente chama isso de um processo revolucionário, ou seja, é uma grande processo de mudanças que vai acontecer na sociedade, um grande processo de transformações que aconteceu na sociedade francesa. Tá? Então, se vocês me acompanharem pela apostila de vocês podem ir grifando na medida que vocês forem vendo palavras que sejam comuns, tá? Então, algumas já vão estar em destaque mesmo. Na página 6, então, para a gente falar sobre a Revolução Francesa, primeiro a gente precisa falar do contexto anterior à Revolução, para a gente descobrir as suas causas. Porque se a Revolução Francesa é o processo, é o marco histórico que separa a idade moderna da idade contemporânea, que dá início à idade contemporânea, a gente precisa saber por que ela acontece na França, né? Por que ela não aconteceu em outro lugar? Por que mesmo, por exemplo, na Inglaterra, que já tinha acontecido outra revolução, por que ela não foi na Inglaterra a revolução que foi o marco histórico, e sim na França? Tudo isso a gente vai ver nesses próximos capítulos, tá? E eu vou explicar também esses porquês, essas questões que sobram para a gente. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem aí o primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de antigo regime. Tá? Antigo regime é o nome que se dá à sociedade que existia antes da Revolução, tá? Que existia antes da Revolução Francesa. É o tipo de sociedade que se construiu durante a Idade Moderna. É muito importante a gente saber que quando a gente fala idade contemporânea, perdão, quando a gente fala antigo regime, o nome antigo regime não foi dado pelas pessoas que viveram o antigo regime. Foi dado, é claro, pelos seus críticos. Foram os iluministas que criaram, depois no próximo capítulo eu vou falar sobre o iluminismo, mas só para eu dar um spoiler para vocês, os iluministas que criaram a expressão antigo regime, para dizer já, para fazer significar uma coisa antiga, ultrapassada, arcaica, autoritária, velha, enfim. E é claro, sempre conotações negativas ou seja, significados negativos para o período que era anterior, tá? Que era o período do antigo regime. Por isso eles chamam de antigo regime, porque ali depois na Revolução eles vão querer mostrar o que é novo e tudo mais. Vamos entender essa sociedade então. A sociedade do antigo regime ela tem algumas características. A primeira característica dela é ser uma sociedade estamental. O que significa uma sociedade estamental? Sociedade estamental é aquela no qual o lugar dos indivíduos na sociedade é determinado pela sua origem de nascimento, é determinado pelo seu nascimento. Como assim? Primeiro que existem só 3 lugares para o indivíduo se encontrar. Ou ele é membro do clero, ou ele é membro da nobreza, ou ele é membro do povão. Na França, essa divisão era feita entre membros do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Vamos ver aqui numa imagem que eu vou compartilhar com vocês. Calma aí. Se vocês não estiverem vendo, abre o áudio e me fala aí, tá, gente? Tá meio embaçado aqui, porque eu não consegui uma imagem maior, mas só para vocês terem uma noção, tá? Ó, aqui a gente tem os reis, ficava o rei, que ele era o governante máximo, absoluto. Eu vou falar disso depois, tá? Aí aqui eu tenho o primeiro estado, tem uma pirâmide social, né? Aí eu tenho o primeiro estado aqui, que eram os membros do clero, nesse lado esquerdo da pirâmide. Tá? Vai ter um alto clero, o médio clero, né? E o baixo clero. Entre os membros do clero, né? Ou seja, os membros da Igreja Católica, também existia uma hierarquia. E do outro lado, né, nessa mesma pirâmide, nessa mesma condição social aqui, status social, existia aqui a alta nobreza, a média nobreza e a baixa nobreza, né? Que eram os membros da realeza que tinham, dentre eles existiam aqueles que tinham mais, e aqueles que tinham médio e aqueles que tinham menos privilégios.
tá? E aqui, é claro, o restante da população. O restante da população. E aí nós temos aqui nesse restante da população, aqui nessa linha mais próxima da nobreza e do clero, a alta burguesia, que eram os comerciantes, banqueiros, donos de terras, né, que tinham comprado terras através de títulos. Nessa linha do meio, os artesãos, profissionais liberais, comerciantes pequenos, né, pequenos autônomos, né, como a gente chamaria hoje. E nessa linha de baixo aqui, nós temos os pobres camponeses trabalhadores urbanos. Tá? Os camponeses trabalhadores urbanos. Esse trabalhador urbano na França, esse trabalhador urbano na França, ele tem um nome interessante. Deixa eu parar de compartilhar aqui e falar para vocês aqui no chat. O trabalhador urbano na França ele era chamado de sans-culotte. Que significa, gente, sem calções. O sans-culotte. A gente fala sem calções porque a, a, a burguesia, a alta burguesia, os mais ricos, dentro do terceiro estado, tá, gente? A alta burguesia, que eram os mais ricos, usavam calções que iam até os joelhos. E os sans-culottes usavam calças que iam até o tornozelo. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Calma aí. Aqui, ó, é a imagem. Se vocês não estiverem vendo, abre o áudio e me fala, tá? Isso aqui é a imagem de um sans-culotte. Isso aqui são... Calma aí. Mas era a forma de Isabela, era a forma de chamar mesmo. Era uma forma de diferenciação social. Era uma forma de diferenciação social. Eles chamarem os trabalhadores urbanos de sans-culottes. Tá? É uma forma deles, como é que eu posso dizer? Era uma forma deles se colocarem no nível superior mesmo. Né? Só para mostrar aqui para vocês novamente, aqui eu tenho um sans-culotte. Tá? É o calção que vem até aqui. A burguesia, ela utilizava isso aqui, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo essa imagem aí, ó. A burguesia nobreza vai até aqui. O resto era tipo uma meia, né? Uma meia calça, mais ou menos, que eles utilizavam. É a moda da época, né? Super esquisita, é claro. Então, ignora isso aqui, gente, meu Deus. Então tem isso aqui, que são os calções, que era uma maneira de diferenciação entre os membros do clero e entre os membros da alta burguesia e os membros do povão mesmo, tá bom? Professor, por que a gente chama de estamento isso? Por que a sociedade é estamental? Porque o lugar do indivíduo na sociedade era determinado pela sua origem de nascimento. Então, o membro ali do primeiro e do segundo estado, né, primeiro estado clero, segundo estado a nobreza, eles estavam naquela condição, eles estavam naquele lugar social e naquele status social, porque eles nasceram naquele grupo. Tá? Era uma condição de nascimento. Isso eu expliquei para vocês na Inglaterra, falando dos lords, né? Lembra da Câmara dos Lords? Então, na França, na Inglaterra não existia essa divisão entre estados. Existiam as ordens, né, no caso, né, o clero, a nobreza e o povo, mas não era dividido em estados. Na França, eles chamavam de estados. Tá? Tinha um rei, primeiro, segundo estado e o povão. Qual é o grande lance aqui também?
que o primeiro, o segundo estado e o rei, eles eram sustentados pelo terceiro estado. Tá? Agora, como esse poder da nobreza e do rei era exercido? Por que havia tanto poder nas mãos da nobreza, do rei e do clero? Vamos aí na página 7, então, para a gente falar do absolutismo francês. Abre aí na página 7 agora. Tá? Primeiro, gente, quando a gente fala absolutista, né, o absolutismo, nós nos referimos à concentração máxima do poder, né, das decisões nas mãos do rei, tá, nas mãos do monarca. Então a gente chama de absoluto por isso, é como se absolutismo por isso, é como se o monarca tivesse um poder absoluto. Mas é claro que esse poder absoluto ele só era permitido porque existiam ali grupos que que precisavam desse poder absoluto, que precisavam precisavam que o rei exercesse o poder de uma forma absoluta, exercesse o poder de uma forma autoritária, que era quem? O clero e a nobreza. Então eles davam ao rei esse poder para que o resto da população, o terceiro estado, não pudesse usufruir de regalias ou de privilégios. Ou seja, os privilégios sobravam, é uma outra palavra que está nessa página aí, né, regalia, os privilégios sobravam principalmente para os membros do primeiro e do segundo estado, porque eles davam poder ao rei para que ele fosse autoritário, prendesse quem ele quisesse, decretasse os impostos que ele quisesse, para que ele, como é que eu posso dizer, para que ele perseguisse quem ele quisesse. Então, o rei ele vai ter um poder autoritário em suas mãos para fazer os interesses da nobreza e do clero, tá? Que eram ali os membros mais poderosos. Na França, por exemplo, o poder do rei, na França, né, que é o caso que nós estamos explicando, é o maior exemplo de absolutismo de toda a Europa. Nós temos 3 reis na França que foram os mais absolutistas da Europa. O rei Luís XIV, eu vou falar algumas coisas dele. Calma aí. Vou colocar o nome dele aqui. Luís XIV. O Luís XV e o Luís XVI, que é o rei que governou a França durante a Revolução, né? E foi guilhotinado na Revolução. Tá? O Luís XIV ele foi o maior exemplo de absolutismo na França. Tá? Mas o que acontece? Quando a gente tem assim, todos esses 3 reis, eles foram em sequências que governaram a França do século XVII até o século XVIII, né, até o final do século XVIII, no contexto da Revolução. Tá? E havia em torno dos reis todo um poder que era concentrado em suas mãos, como eu disse, para que os nobres, né, a nobreza e o clero tivessem um poder concentrado, também tivessem muitos privilégios. Então a nobreza meio que servia os interesses do rei e em troca o rei dava privilégios para a nobreza e para o clero. Tá? Isso através de quê? Através de tradições. Tá? Através de tradições. Então criavam-se tradições, né, a nobreza, o clero criavam tradições para que os reis fossem vistos pela sociedade como donos de toda uma sabedoria, donos de toda uma, eu posso dizer, donos de toda a ciência, donos de todo o poder, né? E assim, é claro, o rei, em troca, dava à nobreza e o clero um poder também através de regalias, né? Então, aqueles que agradassem o rei tinham em troca também, é claro, os seus privilégios. Tá? Na página 8, a gente tem algumas imagens do Luís XIV do Palácio de Versalhes. Eu vou compartilhar com vocês aqui também essa imagem do Luís XIV. Calma aí. Não, aqui não. Aí vocês têm o Luís XIV aí, ó. Tem essa imagem, que é a imagem que está no livro de vocês. Tá? Percebam que primeiro eles criavam uma imagem do rei como um ser poderoso. Então aqui, deixa eu pegar uma imagem que esteja ele por inteiro aqui. Aqui, ó, só para vocês. É a imagem que está na apostila de vocês, mas percebam que eu tenho ali, ó. Eu tenho todo um manto sobre ele, que mostra o seu poder.
Ele está de salto alto aqui, porque ele deveria ser visto como alguém mais alto mesmo, né? Maior, superior às outras pessoas, uma espada que representa o seu poder de general, de guerreiro. Não quer dizer que ele fosse, não, tá? O Luís XIV, em específico, ele foi um grande conquistador, mas não quer dizer que ele era um grande guerreiro, um grande espadachim, não. Tá? Calma aí. Tem também aqui um cetro que mostra também o seu poder de monarca. Né? O cetro é um símbolo assimilado aos monarcas. E tem várias imagens, né, nessa página que eu abri aqui, do Google mesmo. Você tem várias imagens dele em si. Tá? É, Então tinha toda a construção de uma figura em torno do rei que ele deveria parecer sempre perfeito, tá, gente? Fora, é claro, as tradições que eram criadas em torno do rei, para que só participassem aqueles que eram mais importantes, só os nobres mais importantes que estavam em torno do rei. Então, por exemplo, quando o rei acordava, eram quase 100 pessoas que ficavam ali em torno do rei só porque o rei acordara a parte de uma cerimônia. Era um ritual. Então ficavam 100 pessoas, parte dessas pessoas eram os nobres mais importantes, que tinham o privilégio de ver o rei acordar. Tinha os nobres mais importantes que tinham o privilégio de ver o rei jantar num banquete, aí ficavam lá só assistindo o rei no banquete. Não comia junto com o rei. Tinha uma tradição que é, os nobres mais importantes é, eles iam assistir o rei jantar, o rei e a rainha. Aí tinha toda a mesa preparada, ficava todo mundo em silêncio, assistindo o rei jantar, comer. Claro, por isso tem as regras de etiqueta que foram criadas pela nobreza, para que os nobres parecessem perfeitos, e o rei tinha que aprender todas essas regras. Tá? Tem um filme que mostra essas tradições, né, que é chamado Maria Antonieta. Tá? Na outra página, tem até um quadro que fala sobre ela, mas depois a gente vai para outra página. Tá? Então criava-se uma série de tradições, de símbolos em torno do rei para que ele parecesse superior. Tinha gente para tudo, gente. Que no caso assim, tinha cerimônia para tudo, ritual para tudo. A vida do rei toda era uma vida guiada por tradições, por rituais, por cerimônias. É como se o rei não tivesse vida privada. Ele não tinha vida é, pessoal, né? A vida dele era totalmente pública, sempre era pública. Sempre que ele estava aparecendo, ele estava aparecendo dentro de uma tradição, dentro de uma cerimônia. Gente, se eu não me engano, já li num livro que até para o rei fazer cocô tinha gente que tinha ritual, tinha tradição. E pessoas que ficavam em torno dele. Ele nunca estava totalmente isolado, porque ele sempre era símbolo da monarquia. Por isso que o Luís XIV tem uma frase que é atribuída ao Luís XIV, exatamente, não podia nem fazer cocô, que sempre tinha uma tradição. Pensa, gente, uma grande celebridade que está sempre na vida pública. O rei era tipo uma grande celebridade. A gente pode dizer que os reis absolutistas foram a primeira demonstração de imagem pública, igual a gente vê de artista, igual a gente vê de político, que parece que ele todo momento ele é político, assim como artista todo momento ele é artista, que ele sempre está, ainda mais hoje com o Instagram. Imagina se, por exemplo, tivesse um Instagram dos reis, porque as pessoas, porque aí o rei todo momento ele teria que demonstrar as suas tradições, né, num ritual. Você tem pessoas que fazem isso com o Instagram, que são blogueiras no Instagram, né, que fica todo dia postando o mesmo ritual. Acorda, faz o exercício físico, mostra o café da manhã fitness. Poderia ter uma live, tem gente que faz cortando, tirando a barba, passando o produto. Então, o rei, ele é uma grande imagem pública nessa época. O rei é uma grande imagem pública. Tá? Junto com o rei, por exemplo, tem uma imagem nessa página ainda, na página 8, que é o Grande Palácio, né, o Palácio de Versalhes. Eram 11 mil pessoas que podiam viver com o rei no palácio. Tinha uma capacidade para 11 mil pessoas. 11 mil pessoas que viviam em função ali das regalias, dos privilégios de serem os nobres que estavam em torno do rei. E os nobres disputavam isso.
né? Por isso que os casamentos eram todos montados, por isso que nas cerimônias tinham uma série de demonstrações desse privilégio. Tudo bem? Vamos lá para a página 9. Então, vamos falar sobre economia agora. Na economia do Antigo Regime, a economia do Antigo Regime ela era guiada por o que a gente chama de mercantilismo. O mercantilismo é a política econômica do Estado absolutista. A gente chama de primeira fase do capitalismo também. O capitalismo tem várias fases. Na Revolução Industrial, nós vimos a segunda fase do capitalismo, que a gente viu a Revolução Industrial na última unidade, né, que é o capitalismo industrial, onde a burguesia se tornou a camada dominante. No mercantilismo, por mais que ainda fosse capitalismo, no mercantilismo era o Estado absolutista que ganhava com o comércio, que ganhava com as manufaturas, com os impostos, que ganhava com... Mas para isso, é claro, o Estado absolutista fazia, concentrava os interesses econômicos eu vou dizer, em seu favor. Tá? Concentrava os interesses econômicos em função dos seus interesses. Então, para isso que serviu o mercantilismo, para que o Estado absolutista, para que os reis tivessem um poder também econômico sobre o Estado, tá? Para que eles enriquecessem. A principal lógica do mercantilismo seria a de acumulação de riquezas, né? Os reis acumularem riquezas, tá bom? E é dessa forma, no mercantilismo, que a gente tem uma desigualdade social construída na França absolutista, na França do Antigo Regime. Então, como essas desigualdades sociais eram marcadas, né? Que é o segundo tópico dessa parte aí, tá? Como as desigualdades sociais eram caracterizadas? Elas eram divididas entre o primeiro, segundo e terceiro estado. Como o mercantilismo ajudava o clero, a nobreza e o rei a terem privilégios? Através dos impostos. Então, eram cobrados vários impostos que enriqueciam a realeza e o rei e o clero. Eram vários impostos, tá, gente? Só que tem um detalhe interessante. O primeiro, o segundo e o terceiro estado não pagavam, perdão, o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. O rei não pagava impostos. Só que, gente, se vocês pegarem aí, se estiverem olhando na apostila, o primeiro e o segundo estado só eram apenas 3% da população que não pagava impostos. Todo o resto da população, os 97% da população, pagava impostos para sustentar a nobreza. Gente, não eram impostos que eram revertidos em estrada, escola, saúde pública. Não, gente, eram impostos que simplesmente serviam para o privilégio dos nobres, tá? Do clero e do rei. Então, por isso que havia uma grande desigualdade, beleza? Mesmo a burguesia, que fosse rica, a alta burguesia, ela também não recebia dinheiro de impostos como privilégio. Ela também pagava impostos. Essa questão da desigualdade social e do poder do absolutismo vai ser uma das principais causas para a Revolução Francesa, que nós vamos ver ainda nessa unidade. Tá bom, gente? Beleza? Eu vou encerrar aqui também se encerra o capítulo. Depois eu vou, né, vocês vão ter agora, eu acredito, uns 20 minutos aí para vocês terem um recreio aí dentro de casa e depois voltarem para os estudos. E aí, nesse momento, eu vou colocar lá no post para vocês as páginas que vocês vão fazer, tá? Beleza? Vou parar a gravação então agora.